Se você quer aprender como criar uma API REST utilizando a linguagem de programação Python e seu framework Flask de uma forma fácil, super prática e sem enrolação, é nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, Pedro Puceto aqui. Cada vez mais nós, como programadores, temos que desenvolver aplicações baseadas na web. E um dos componentes mais críticos para qualquer negócio, para qualquer solução, para qualquer aplicação baseada na tecnologia é uma API. Portanto, saber como criar uma API REST do início até o fim está sendo uma habilidade extremamente vital para qualquer programador que queira se desenvolver, que queira ter uma carreira de sucesso. E se você está procurando uma oportunidade e dificilmente você vai encontrar alguma oportunidade que não exija esse conhecimento de desenvolver uma API REST. Mas se você chegou nesse vídeo aqui, quer dizer que realmente você está interessado em aprender de vez a construir uma API REST. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. É isso que eu vou te ensinar hoje. A gente vai construir juntos uma API REST feita em Flask, utilizando a linguagem de programação Python. Tá, Pedro, mas o que é o Flask? Flask ele nada mais é do que um micro framework desenvolvido na linguagem Python. Ele foi desenvolvido, eu acho que em meados de 2010. Ele é conhecido como um micro framework, mas não se deixe enganar por esse prefixo micro. O Flask é muito poderoso e nos traz muita simplicidade e rapidez. Ele é ótimo para desde soluções de projetos pequenos até de aplicações robustas. O intuito dele é desenvolver aplicações baseadas na web. Então, o desenvolvimento dessa API que a gente vai fazer aqui hoje vai ser dividido em 2 vídeos. Então, eu sugiro que se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sugiro que você clique no botão vermelho abaixo de inscrever-se para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no canal, para você não perder a notificação do próximo vídeo, que vai ser a continuação desse, onde a gente vai conseguir desenvolver a documentação dessa API que a gente vai desenvolver hoje, porque também de nada adianta a gente construir uma aplicação REST com diversos endpoints e o front-end, o pessoal, o outro time de front-end que vai estar consumindo essas APIs não sabe quais são os endpoints, não sabe como é o funcionamento deles. Então é por isso que é vital a gente ter também uma documentação para essa API REST nossa. Então no próximo vídeo a gente vai desenvolver essa API REST. Sem mais delongas, vamos para a tela do computador aqui para a gente começar a colocar a mão no código. Então pessoal, já estou com o meu terminal aberto aqui dentro da pasta que eu quero começar a iniciar o meu projeto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar a pasta do nosso projeto aqui, mkdir library, vai chamar o nosso projeto e dar um cd library. Agora que eu já estou dentro da pasta do meu projeto, eu vou criar uma venv para fazer a instalação de todos esses pacotes que eu vou estar utilizando, pacote Flask e os demais pacotes que a gente vai estar utilizando com o Python aqui. Então, para criar uma venv, eu só preciso dar um Python 3, "-m, venv. Então, eu estou criando uma venv com o nome de venv aqui. Vamos então ativar aqui agora a nossa venv com search venv /bin/activate. A gente pode ver que ela está ativa aqui agora. Não se assuste que eu estou dentro do Windows aqui, mas estou utilizando um terminal WSL, que é o Ubuntu integrado para Windows. Então é por isso que eu estou tendo uns comandos do Linux dentro de um terminal que está dentro do Windows. Agora o que eu tenho que fazer aqui, eu vou criar uma pasta dentro dessa pasta minha, chamada de src, que significa search, que é onde eu vou ter todos os arquivos do meu projeto aqui dentro. Agora que eu já criei essa pasta src, eu vou abrir o Visual Studio Code, é onde eu gosto de usar o meu para desenvolvimento. E aqui a gente pode ver que tem a pasta src e a pasta da nossa venv. Vamos criar um novo arquivo aqui, que vai chamar de main.py. É a partir desse arquivo que a gente vai estar iniciando todo a nossa aplicação Flask. E para vocês verem como é fácil, como é simples criar algo com Flask, e vocês vão entender o porquê ele é chamado de um micro framework, diferente do Django. Se você já aprendeu a desenvolver em Django ou ainda não aprendeu, eu vou deixar no card aqui em cima uma playlist onde eu ensino do início até o deploy, um passo a passo, para você conseguir desenvolver sua API em Django. Mas vamos voltar para cá,
que hoje o desenvolvimento é utilizando o microframework Flask. Então vamos instalar o Flask aqui, dar um pip install Flask, para a gente instalar os pacotes do Flask dentro da nossa VEnv e conseguir utilizar ele aqui. Beleza, está instalado. Agora eu vou criar uma aplicação super simples, uma aplicação que está dentro da documentação do Flask lá com o Get Started, para vocês verem o quão fácil e o quão rápido é. Então, from Flask, import Flask. A gente precisa instanciar um app que vem do objeto Flask, chamando o nosso arquivo, que seria esse mesmo arquivo name. A gente vai ter um decorator do app aqui, com uma rota, que nada mais do que a nossa rota inicial. E vou criar apenas uma função que vai ser referenciada a essa rota, com um hello world aqui. E vou retornar nada mais do que uma string dizendo hello world. Posso salvar. Para iniciar essa aplicação nossa agora, eu só preciso criar uma variável de ambiente aqui dizendo qual que é o meu aplicativo Flask, que no caso vai ser o main.py. E a partir daqui eu consigo dar um python -m flask run, que ele já vai iniciar o nosso servidor na porta 5000. Se a gente fizer uma requisição aqui utilizando o Postman Insomnia no nosso server aqui na porta 5000, localhost 5000, a gente pode ver que ele já está retornando o nosso Hello World. Simples e fácil. Essa é uma aplicação utilizando o Flask. Porém, não é isso exatamente que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar o que realmente a gente faz na prática. O que realmente você vai fazer no mercado de trabalho, trabalhando numa empresa de verdade, construindo um microserviço com Flask, construindo uma solução REST com Flask. Então é isso que eu quero te ensinar. Aqui eu vou apagar tudo e a gente vai começar do zero construindo uma coisa de verdade. Então lembra daquela pasta SRC? É a partir dela que a gente vai começar a incluir todos os nossos arquivos do nosso projeto. Mas antes, além do Flask, vou utilizar uma nova biblioteca que se chama Flask REST Plus, que ela vai ajudar um pouco a gente a desenvolver uma API REST. Ela tem algumas funcionalidades que o próprio Flask não tem, então ela acaba ajudando um pouco a gente no desenvolvimento web, no desenvolvimento de uma API REST com Flask. Eu vou instalar ela. Opa. O Flask REST Plus ele também acaba ajudando a gente na hora de desenvolver a documentação de todos esses endpoints que a gente vai criar. O modo que eu gosto de estruturar isso aqui dentro de SRC, eu gosto de criar uma pasta chamada server e dentro dela eu vou ter um arquivo chamado instance.py, que esse vai ser a instância da minha aplicação. Então para iniciar eu dou um from Flask import Flask. From Flask REST Plus import o API e vou criar uma classe que eu vou chamar de server e ela vai ter um init, um app que vai ser o nosso app Flask, também vai ter um objeto API que é a nossa API onde vai ter os nossos recursos, os nossos controllers. Ele vai receber app, version, uma versão do seu projeto, no caso essa versão do meu projeto vai ser uma versão 1.0, um título, Simple Book API, uma description e Simple Book API. E também a URL onde vai estar armazenado as documentações da nossa API, que vai ser /docs. E agora eu vou criar um método para essa classe chamado de run, que é o método responsável por startar o nosso server.
ele vai ser self.app.run. Ele vai receber um parâmetro aqui que é o debug igual a true, para a gente conseguir debugar a todo momento que a gente salvar essa aplicação, ela dá o refresh automático. Então, para desenvolvimento, a gente usa o debug true. Na hora do deploy, na hora de subir para a produção, a gente cancela o debug true. Feito a nossa instância, a gente vai criar o nosso controller, o nosso endpoint em si. Então, eu gosto de criar dentro de src uma nova pasta com o nome de controller. Controllers. E vou criar um controller chamado Books. Dentro desse controller eu também preciso importar Flask. Import Flask. From Flask REST Plus import API. Vamos criar essa classe para o nosso book, uma classe book list, que ela vai herdar do resource. Porque é o resource que é o responsável por todos os recursos de get, post, put e delete. E aqui a única coisa que eu preciso fazer é criar um método para essa classe bookList com o mesmo nome do método que eu quero, do método HTTP que eu vou utilizar para essa rota, que no caso eu vou chamar de get, que representa o método get HTTP. E ele, a única coisa que ele vai retornar vai ser uma listagem de objetos que eu vou ter, que você, aqui no caso, eu teria que fazer uma request para o banco de dados e o banco de dados te retornar. Mas aqui a gente vai utilizar alguns dados mocados, então eu vou criar uma listagem aqui de books, vou colocar books db, de database, vou criar uma listagem, onde ele vai ter um ID, um objeto com ID e um título. War and Peace. E aqui vai ter um ID, título 1, clean code. Então, desses dois livros, a única coisa que a gente precisa retornar aqui é a nossa listagem de books, que é aqui a gente faria a nossa requisição para o banco de dados lá e ele retornaria para nós as informações do banco. Mas Pedro, qual que é o endpoint aqui setado? A gente realmente não setou ainda. O que a gente precisa fazer aqui é importar de server.instance import server e vamos utilizar aqui o app, vamos buscar de server o nosso app e a nossa API. E aqui com a API a gente tem um decorator que a gente consegue chamar ele aqui route e setar uma rota para essa classe de books. Que no caso eu vou chamar a rota /books. Então, agora se a gente chamar essa rota /books, a gente vai ter o retorno dessas informações para nós. Agora, para a gente iniciar o server aqui é um pouquinho diferente, a gente só vai fazer umas configurações no nosso arquivo main.py. Então, a gente precisa importar aqui do nosso arquivo server instance. Vamos importar o server e a partir dele a gente consegue dar um server, chamar o método run, que aqui ele vai iniciar o nosso servidor. Só antes a gente precisa importar todos os nossos controllers para dentro desse arquivo, para o nosso server saber quais os controllers existentes dentro dessa aplicação nossa. Então sempre que você criar um controller novo, você tem que incluir ele dentro do arquivo principal onde está iniciando a sua aplicação. Então from controllers.books import, eu vou importar todos os controllers lá. No caso, a gente só tem uma classe, mas se a gente tivesse outras, ele estaria trazendo todos esses controllers para dentro da nossa aplicação. A gente só precisa, antes de startar o nosso server, instalar uma nova lib aqui, que é a workzeug, nessa versão 0.16.0, que é a versão identificável pelo Flask REST Plus. Então a gente vai instalar ela aqui. Eu já tenho instalado, mas o seu ele vai fazer a instalação aí para você. E agora a gente consegue dar
python main.py para iniciar o nosso servidor. Ele deu um errinho aqui para a gente. Realmente eu fiz a importação errada aqui. A gente precisa passar o nosso módulo src. Deixa eu ver, de instância. Ele está falando que o server não existe aqui. Realmente, esse server não existe ainda. E agora sim a gente consegue iniciar o nosso server. Então a gente já tem acesso ao localhost porta 5000. Vamos voltar aqui no nosso Insomnia e fazer uma requisição na rota /books, que foi a rota que a gente criou aqui dentro do nosso controller books. Olha que legal. Agora a gente já tem acesso a esse JSON, que são as informações do nosso endpoint get/books. Vamos criar mais um endpoint aqui para a gente fazer uma requisição de post. Então def post. Lembrando que a gente só precisa criar um novo método com o mesmo nome de um método HTTP: get, post, put ou delete. Para a gente conseguir receber essas informações do nosso post, as informações do payload do nosso post, a gente só precisa pegar esse objeto API nosso, que a gente instanciou dentro de instance, chamar um atributo dele chamado payload, que aqui dentro desse payload vai ter todas as informações que vão vir no JSON, no body dessa requisição. Então esse response, agora a gente só precisa dar um books db.append e incluir esse response aqui e dar um retorno dessa mesma informação. Vamos retornar o response com o código HTTP 200. Então, aprendendo mais uma sacada aqui da Flask REST Plus, o retorno, a primeira informação recebida no retorno é sempre um payload e a segunda é o status code dessa requisição de response que você está retornando para o cliente. Então, voltando para o nosso Insomnia, eu vou duplicar essa URL, vou chamar ela de post, vou alterar o método dela aqui. Se você nunca utilizou o Insomnia, eu vou deixar no card aqui em cima, onde eu te ensino um pouco a estar utilizando essa ferramenta incrível que é o Insomnia para testar e debugar aplicações REST, fazendo requisições no seu próprio computador. Então agora a gente só precisa alterar aqui para JSON e vamos enviar um payload igual ao payload que a gente tem naquele objeto booksDB nosso. O ID vai ser 3 e o título vai ser Python do zero. Vamos fazer um send e a gente pode ver que deu um retorno dessa requisição 200 e ele retornou o nosso payload. Perfeito. Bom, se você chegou até aqui e desenvolveu essa aplicação REST, essa API REST feita em Flask e a linguagem de programação Python aqui com a gente, sugiro então que você clique no botão abaixo de inscrever-se, porque no próximo vídeo a gente vai estar desenvolvendo a documentação dessa API REST que a gente acabou de fazer, a documentação feita com o Swagger, onde a gente vai documentar todos os endpoints dessa solução nossa. E aproveitando que você chegou até aqui com a gente, eu acredito que você realmente esteja interessado em levar a sua carreira para um próximo nível e aprender de uma vez por todas a desenvolver uma API REST, a desenvolver a sua carreira na área da tecnologia, na área da programação. Eu vou deixar no primeiro link da descrição um link especial do meu curso, um desconto especial para você que acompanhou a gente até agora, onde eu vou te ensinar passo a passo a desenvolver uma aplicação. Vai lá que eu te espero nesse curso. Um grande abraço e até a próxima.